Olá para vocês que acompanham o canal Magias e Ensinamentos. Meu nome é Henrique, eu sou orientador espiritual. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. E hoje eu venho falar sobre para você que vai fechar um trabalho espiritual. Mas antes de mais nada, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de comentar, de interagir, dizer o que você achou deste vídeo. Curta, comente, compartilhe. Ajude o nosso canal a crescer, comente, clique também no sininho para receber todas as notificações e ficar por dentro das novidades. Lembrando que o canal Magias e Ensinamentos não tem nenhum tipo de intuito de incentivar ninguém a mexer com trabalho de destruição, trabalho para o mal, trabalho para broxar homem, trabalho de destruição. Se você está procurando essa temática, busque um outro canal que é um canal de luz, um canal para passar conhecimento. Para você, é claro, que deseja fazer uma consulta completa de tarô ou de baralho cigano, o link do site fica sempre abaixo da descrição deste vídeo. Lá no site dá para você conhecer todos os preços e valores de leituras de jogo de carta. Tem jogo de 1 hora, tem jogo de 3 perguntas, tem a leitura da energia cabalística, que é ideal para você que quer se conhecer. O que nunca te falaram sobre você mesmo, que vai envolver o seu mapa astral, seus odus, seus orixás, sua numerologia, entre outras coisas. É bem interessante. A leitura da energia cabalística é feita de forma agendada, entregue por e-mail, tá? Somente por e-mail, na leitura da energia cabalística. As consultas de jogo de cartas são feitas lá pelo WhatsApp, sempre de segunda a sábado, no horário de 9 às 18 horas, tá? Eu respondo todo tipo de pergunta, tanto em relação a amor, trabalho, finanças, saúde ou qualquer outro tipo de tema, tá? Eu só não falo sobre morte. Então é importante você saber formular perguntas quando você vem numa consulta, porque muitas das vezes você está se auto-sabotando dentro de um relacionamento, porque tem muita gente que reclama, eu tenho dedo podre. Mas por que você entra em relacionamentos onde a carência, comanda as suas ações? É claro que cada caso é um caso diferente, mas o jogo ele tem respostas para isso. Por que para você que só fez escolhas que só trouxeram esse tipo de resultado, então o jogo ele vai poder explicar esse tipo de questão. Eu não avanço, não dou um passo adiante, então o jogo ele vai poder te explicar em relação a essas questões também. Tá? Então a consulta ela serve para te dar esse direcionamento para você que quer tomar uma decisão, tem uma questão séria para resolver, então venha. Você pode fazer uma consulta comigo, tá? Então, tanto a consulta de jogo de tarô como de baralho cigano, elas podem te dar esse norte, esse direcionamento, através de uma consulta particular, tá? Se inscreva nas nossas redes sociais. Tem o Blue Sky do Magias e Ensinamentos, tem o Spotify do podcast Magias e Ensinamentos, tem o Instagram do Henrique Tarólogo, tem o TikTok também do Henrique Tarólogo, tem o TikTok também do Henrique Tarólogo, tem o site para você conhecer todos os nossos serviços e tem a página no Facebook do Henrique Tarólogo. Sempre que eu lançar um post, um vídeo, eu vou colocar lá nas redes sociais e você vai poder ficar por dentro. Sempre que eu lançar um post, um vídeo, uma postagem, eu vou colocar lá nas redes sociais e você pode acompanhar. E hoje eu venho falar sobre, para você que vai fechar um trabalho espiritual, seja com um pai de santo, seja com um magista, seja com uma mãe de santo, seja com um cartomante, não importa o tipo de trabalho que você vai fechar. Quando você vai fechar um trabalho espiritual, antes de tudo, você tem que confiar na pessoa que você foi buscar e recorrer para fazer trabalhos espirituais. Fechar um trabalho espiritual com um pai de santo ou magista é algo muito sério, envolve responsabilidade. Não é uma brincadeira, não. Tem pais de santo e magistas que vão acompanhar o seu trabalho espiritual e tem outros que nem vai te dar muita atenção. Isso vai variar de pai de santo para pai de santo. Tem pessoas que quando vão fechar um trabalho espiritual, eu explico, não fique indo a outros lugares para não haver cruzamento de linhas, por isso que vai atrapalhar.
Se você vai fechar um trabalho espiritual com aquele magista ou com aquele pai de santo, o importante é ele te dar a satisfação do andamento do trabalho espiritual. Porque tem trabalhos espirituais que normalmente vão demorar, vão levar tempo. O resultado não vem em 24 horas nem em uma semana. Então eu peguei um caso de uma pessoa que fechou um trabalho espiritual e eu expliquei como funciona o trabalho espiritual. Então a pessoa me procurou para pedir o afastamento de uma pessoa negativa. A pessoa, claro, a pessoa que ela queria lhe proteger. Então, dentro desse contexto, foi executado o trabalho espiritual, foi filmado, dentro do trabalho tinha ali a foto da pessoa, que a pessoa tinha intencionado ali o trabalho espiritual. Não importa a finalidade, mas tem que ter foto dentro do trabalho espiritual. Então, esse cliente, ele fechou um trabalho espiritual comigo e ficava indo em outros lugares. Isso certamente iria dar problema. Ou você confia, ou você não confia. Porque o outro cartomante vai ter uma outra visão do trabalho espiritual que você fez. O outro cartomante vai ter uma visão diferente do trabalho espiritual que você executou comigo. Se você vai num centro espírita de Umbanda, onde tem entidades ali, buscar uma consulta em um outro lugar, que não é aquela pessoa que você tratou o trabalho, então a partir daí há um cruzamento de linhas também. Quando a pessoa faz trabalho espiritual comigo, eu peço sempre para a pessoa voltar a partir de uma semana. Esse é o tempo para que o seu trabalho espiritual comece a aparecer no jogo de cartas, tá? Então, quando a pessoa fica teimando, mas geralmente quando a pessoa vai fazer, por exemplo, um trabalho de limpeza espiritual, um trabalho de abertura de caminhos, não é uma coisa que vai demorar tanto tempo não, tá? Vamos deixar isso bem claro. Quando a pessoa fica teimando, aí ela vai num outro lugar, falaram isso pra mim, e a pessoa começa a insistir, aí eu largo de mão, porque é a teimosia da pessoa. Então, quem deveria te dar a satisfação do andamento do trabalho espiritual é quem executou o trabalho, e não um outro lugar, um centro espírita ou um outro pai de santo. Quando eu vejo que tem bagunça, eu não pego, mas eu deixo a pessoa ver com outras pessoas pela escolha dela. Tem casos que chega para mim, na minha mesa de jogo, que a pessoa vem me procurar porque o outro pai de santo executou uma amarração sem que a pessoa tivesse pedido, E isso veio atrapalhar o caminho da pessoa. Nesse caso, é necessário desfazer a amarração, porque senão a pessoa que está pedindo o trabalho espiritual, que gosta lá da outra tanto, vai ficar obcecada, cheia de obsessores pela outra pessoa, e só vai atrapalhar o caminho dela, da pessoa que está pedindo um trabalho espiritual. Então a pessoa me procurou para isso. Então, quando você vai fechar um trabalho espiritual com um pai de santo, um magista, uma mãe de santo, seja um cartomante, procure saber antes como funciona o trabalho espiritual. Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos pais de santo que simplesmente não querem mostrar foto do trabalho espiritual. E por mais que o cliente tenha pago o trabalho espiritual, claro, ele tem esse direito, e a pessoa fica duvidando, não sabe se foi feito ou não. Tem muitos pais de santo e magistas por aí, como no caso desse cliente que me procurou, que foi enganado e ficou tranquilo, e depois veio se dar conta que ele foi enganado. Então essa gente que não mostra foto por aí, esses pais de santo, magistas que não mostram foto e você confia de olho fechado, tenha cuidado. Nos meus trabalhos espirituais, quando a pessoa fecha trabalho comigo, eu sempre mostro vídeo, e dentro do vídeo tem que ter a foto da pessoa que você intencionou o trabalho espiritual, ou a sua foto, ou para quem é o trabalho. Se a pessoa não confia nos meus trabalhos espirituais, o ideal é nem me procurar, para não fazer eu perder tempo.
Mesmo eu dando satisfação, a pessoa fechando o trabalho espiritual, mostrando foto e vídeo do trabalho espiritual. Então, quer dizer, a pessoa já foi enganada por vários pais de santo, já tem o costume de ficar endividado, de modo que a pessoa pega empréstimo para pagar trabalhos espirituais caros, com valores absurdos, e a pessoa confia nesse tipo de pai de santo aí, que não traz o resultado. Nesse caso, o problema é só da pessoa e de mais ninguém. Por quê? Quando o caminho da pessoa está fechado, ela terá problemas espirituais e não consegue encontrar magistas honestos, porque a pessoa está com o caminho fechado, ela não consegue encontrar um pai de santo que seja ético, ela vai acabar caindo na mão de gente errada, porque ela já está com uma influência negativa. E o pior de tudo é que a pessoa estava confiando, nesse tipo de pai de santo aí, que meteu um outro tipo de trabalho. Quando a pessoa me procura para saber se foi feito ou não o trabalho espiritual que ela pediu ali, a gente pode acompanhar através das cartas, porque o jogo de cartas vai dizer se foi feito, se o que você foi pedir através de um trabalho espiritual vai acontecer. A pior coisa que existe é a pessoa fechar um trabalho espiritual, ver as fotos do trabalho espiritual lá dentro do trabalho dela e virar para mim e dizer: será que essa porcaria vai funcionar? E a pessoa vem desesperada me procurar, sendo que já foi feito o trabalho espiritual há meses atrás e a tal pessoa já foi afastada. Quer dizer, a pessoa não tem fé, não acredita no trabalho espiritual e acha que esses trabalhos espirituais que eu mexo é uma brincadeira, não é nada. E olha que são trabalhos que têm sacralização, hein? Então a pessoa não confia na palavra nem das entidades. Então, não sei o que dizer para uma pessoa dessa. Ela prefere confiar em pessoas de fora que não fizeram, não executaram o trabalho, não participaram do trabalho. Porque fulano lá mexia com trabalhos espirituais pesados, uma determinada pessoa. E a pessoa, esse meu cliente queria pedir para cortar essa pessoa lá que mexia com trabalhos espirituais em relação à pessoa que ele estava tentando ajudar. A entidade executou o trabalho espiritual, deu satisfação, mas eu não tenho culpa. É do cliente não acreditar, de ter pouca fé, fica duvidando. Então, assim, tem pessoas que não entendem literalmente como funciona o trabalho espiritual. A pessoa que me pagou o trabalho espiritual queria mesmo ver se foi afastado da tal pessoa. Então, é uma outra amizade, da pessoa, sendo que a pessoa que pediu trabalho espiritual não mora na mesma casa que esse rapaz, a mãe também não mora na mesma casa que esse rapaz, então fica difícil, não tem como acessar as redes sociais dele, não tem como controlar, esse tipo de questão aí. Então fica bem difícil, A pessoa vem através de um jogo de cartas e ela não confia. Nem a mãe do rapaz acredita no trabalho espiritual e nem a pessoa que tratou também não confia no trabalho espiritual. Então esse tipo de pessoas merece um trabalho espiritual sério. E quando você vai ver a história, a pessoa já veio de vários pais de santo, já foi enganada e não entende nem quando o magista é sério, o pai de santo é sério, que está executando o trabalho espiritual e dá o resultado, dá a satisfação do trabalho espiritual. Nunca se fecha trabalho espiritual com um magista, um pai de santo que você não confia nele. O ideal é você nem fazer, pular fora. Agora, se o pai de santo mostrou a foto do trabalho espiritual, mostrou vídeo, o problema não está no pai de santo nem no magista, está em você. Tem que procurar o quê? Desacelerar, aprender a confiar, procurar se desligar do trabalho espiritual, pelo menos um pouco. A pessoa pode acompanhar o andamento do trabalho espiritual dela pelo jogo de cartas,
porque lá vai falar tudo, até se a pessoa está mentindo, quem tratou com você, se foi feito ou não o trabalho espiritual, se vai fluir ou não. Não tem porquê se desesperar. A pessoa, quando fecha um trabalho espiritual, não será enganada jamais. Eu dou atenção à pessoa que fecha um trabalho espiritual comigo. Eu só largo de mão quando a pessoa pega e fica indo para outros magistas e outros pais de santos e outros cartomantes por aí. Aí eu não pego. Quando você vai num outro pai de santo ou no outro magista, a orientação vai ser outra. Até porque ele tem uma outra visão. E quem deveria dar a satisfação do seu trabalho espiritual é a pessoa que você pagou para executar o trabalho espiritual, e não um outro pai de santo ou um outro magista. Quando a pessoa paga um trabalho espiritual, a pessoa está fazendo um investimento sério. Por isso que eu digo que trabalho espiritual é algo sério, não é uma brincadeira. Tem gente que tem dinheiro para jogar fora e tem gente que não tem. Muitos trabalhos espirituais que eu faço tem ali a entidade que trabalha comigo. Eu não trabalho sozinho. Eu, Henrique, orientador espiritual, não trabalho sozinho. Tem muitos casos, como na semana passada, que eu fiz um trabalho espiritual de limpeza, de abertura de caminhos para um cliente e deu super certo. E nesse caso a gente sempre avisa, tem preceitos a seguir. Nos 3 primeiros dias do trabalho espiritual, você deve evitar sexo, porta de bar, ficar saindo para noitada, para farra, bebida alcoólica, uso de drogas, ficar falando mal da vida dos outros, se envolver em briga. Esses são os preceitos, tá? Então esse cliente fez o trabalho espiritual e sentiu os efeitos do trabalho espiritual e até agradeceu. Então no primeiro dia, ele conseguiu dormir bem, esse meu cliente, e aí ele voltou para agradecer também. Agradeceu. Aí, Então eu fico feliz por ele ter conseguido atingir ali o resultado que ele queria, dos trabalhos espirituais. Quer dizer que no dia seguinte ele já estava sentindo o efeito da magia, que limpou, que abriu os caminhos dele. Maravilhoso. O que eu não fico feliz é pela ingratidão das pessoas que não merecem nem sequer ser ajudadas. Imagina, você fecha um trabalho espiritual com um magista, um pai de santo. O pai de santo, o magista, mostra vídeo, foto dentro do trabalho espiritual e você sai falando mal. E aí a espiritualidade entende que você não merece a sua graça. Você não merece o que você foi recorrer através de um trabalho espiritual. Quando você for fazer trabalhos espirituais, aprenda a agradecer, cultive um pensamento positivo, porque nenhuma entidade de lei, quero dizer verdadeira, nenhuma entidade é obrigada a ficar a seu dispor. Aprenda a ser justo. A espiritualidade sabe quando a pessoa merece o que ela está pedindo ou não, Porque também tem casos que, como por exemplo, a pessoa quer muito voltar para uma outra pessoa e às vezes não tem caminho. Por isso que eu falo sempre, vamos fazer um jogo de cartas antes de executar o trabalho espiritual comigo. Ninguém vai ficar no escuro, pelo menos as pessoas que fazem trabalho espiritual comigo, eu procedo dessa forma. Tem que ter uma leitura de jogo para saber se tem caminhos. O que eu não faço jamais é trabalhos espirituais sem jogo de carta. E a pessoa que não gosta de jogo e só quer o trabalho, então pode pular fora. Nem me procura. Tchau e benção. Todo trabalho espiritual para acontecer tem que ter jogo de carta para ver se tem caminho ou não. Quando a pessoa faz trabalho sem jogo e fica insistindo para o magista, o pai de santo, para que ele faça trabalhos espirituais de qualquer jeito, sem jogo de cartas, você está pedindo para ele ser desonesto. Tem casos que a pessoa faz trabalhos espirituais com o pai de santo ou magista e ele nem mostra a foto e a pessoa confia. Tem casos que a pessoa não faz jogo e fica sem visão da situação dela, independente do tipo de problema que você vai recorrer a um trabalho espiritual. E aí eu pergunto a você, por que fazer as coisas dessa forma errada?
Se for para fazer dessa forma errada, tem lá o Mercado Livre, que você compra trabalho espiritual caro de 20 mil e a pessoa não vê nem a foto do trabalho espiritual e a pessoa ainda volta para comentar na minha mesa de jogo que pagou e não viu nada. E tem gente que tem dinheiro para jogar fora. Paciência, né? O que eu nunca vou aceitar é a pessoa descredibilizar o meu trabalho espiritual, sendo que eu mostro vídeo, mostro foto, tenho ética, né? Mostro a foto para quem você intencionou ali o trabalho. O trabalho, dentro do trabalho espiritual, tem que ter a sua foto ou a foto de quem você intencionou o trabalho espiritual. Os meus trabalhos espirituais são sérios, por isso que eu não abro para todo mundo. Tem pessoas que não merecem ser ajudadas, né? Vão ser sempre ingratas, fica duvidando, são ingratas. Então, fica nessa coisa de desmerecer. Se não acredita, melhor não fazer. Por isso que eu só pego trabalhos espirituais com quem já é meu cliente, já joga comigo. O ideal, né, para quem vai fechar um trabalho espiritual com um magista ou um pai de santo é confiar no pai de santo, como eu disse antes, procurar saber como é feito e de que forma, né, quais são as condições para você não ter problemas. Procurar saber se o magista ou o pai de santo vai te mostrar foto ou não. Isso você pode perguntar antes. A confiança e a transparência são fundamentais para se fechar um trabalho espiritual. Quando você for fazer um trabalho espiritual, seja para quem for, evite ficar mostrando as fotos para outras pessoas. Quando você vai numa mesa de jogo, você vai verificar ali a situação sobre um outro trabalho espiritual que você fez com um outro pai de santo, outro magista, mas não precisa você ficar mostrando as fotos do trabalho espiritual, né, que você fez com outro pai de santo. O oráculo já vai dizer, né, se foi feito ou se vai fluir, se não. É simples assim. Então procure não ficar tão ansioso, né, pensando muito no resultado, porque isso pode atrapalhar, é claro, o bom andamento do seu trabalho espiritual. Entenda que cada pai de santo, cada magista trabalha de uma forma diferente, não é igual. E é isso também pode interferir no tempo e na forma como o trabalho vai agir, certo? Eu vou ficando por aqui e não se esqueçam de interagir com o nosso canal. Eu vou ficando por aqui e não se esqueçam de interagir com o nosso canal. De Paz Profunda.